Tradutor é um programa de entrevistas da pós-graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, e cada edição do programa vai contar com a presença de um tradutor ou uma tradutora ou estudiosa de tradução. E a nossa convidada de hoje é a professora, pesquisadora e tradutora Vanessa Castanha. Vanessa Castanha nasceu em Setúbal, em Portugal, e desde a sua graduação se dedicou a estudar questões que entrelaçam línguas e tradução. Na Universidade Ca' Foscari de Veneza, se formou em Línguas e Literaturas Estrangeiras em 1998 e nessa mesma instituição fez o doutorado em Estudos Ibéricos e Anglo-Americanos, terminando em 2006. Tratou logo de tradução no seu projeto de tese, que resultou na publicação do livro Voz de Muitas Vozes, Cabral do Nascimento Tradutor. Antes de atuar como professora associata no Departamento de Studi Linguistici e Culturali Comparati na Universidade Ca' Foscari de Veneza, foi professora contratada na Escola Superior de Línguas Modernas para intérpretes e tradutores na Universidade de Trieste e na Faculdades de Letras e Filosofias da Universidade de Pavia. Na rede do Instituto Camões, exerceu funções como leitora de português, quer na Universidade de Veneza, quer durante um ano na Universidade de Pádua. E vale ressaltar que Vanessa Castanha é bilingue e traduz do português, do italiano e, secundariamente, do espanhol. Entre as publicações acadêmicas vale mencionar a organização de um dicionário bilingue italiano-português e vários artigos sobre tradução e didática do português. Mais recentemente, publicou o volume de Ana de Castro Osório, Alle donne portoghesi, e além disso, ao longo da sua carreira, traduziu importantes autores e autoras, tais como Ada Negri, Forbella Spanca, Antônio Lobo Antunes e Dario Fo. Muito obrigada, Vanessa, por estar aqui conosco e é um prazer tê-la neste programa. Obrigada, Helena. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Além de professora e pesquisadora na área de estudos linguísticos e estudos da tradução, como e quando você iniciou a traduzir? Uma boa pergunta, Helena. Como já comentaste, eu sou bilingue. Então, como muitas outras pessoas, na verdade, acho que eu comecei a traduzir sem saber que estava a traduzir, exatamente por ter passado muito tempo já desde a primeira infância em contacto com duas ou até mais línguas, em particular o italiano e o português de Portugal, como podem ouvir, mas também, por exemplo, um dialeto da região da área de Verona, no norte da Itália, porque uma parte da família do meu pai, na verdade, não falava habitualmente italiano, mas usava um dialeto. Então, como muitas outras crianças, na verdade, experienciam nas suas vidas, eu cresci em contacto com vários sistemas linguísticos e traduzindo, de certa forma, no próprio ato da comunicação. E, na verdade, agora lembro-me de algo que já o George Steiner comentou depois do Babel, ou seja, o facto que, no fundo, qualquer ato de comunicação é já em si uma forma de tradução, porque sempre que falamos, que usamos uma língua ou um código, estamos já a traduzir em código, em palavras, um pensamento, uma ideia, ou às vezes até mesmo só uma sensação. Então, por isso acho que a tradução, num sentido mais amplo, assim, mais geral, faz parte da minha experiência desde sempre. Agora, algo mais parecido ao ato de traduzir, como podemos pensar numa dimensão profissional, é algo que veio com o tempo. Sim, na verdade, já a formação escolar que eu tive previa exercícios de tradução ou de literaturas e autores clássicos, do latim, do grego, mas também do inglês, por exemplo. Eu mesma gostava, como muitos adolescentes, de tentar traduzir as músicas de que eu gostava. Agora, é claro que a parte mais séria, não é, da tradução só veio com a idade adulta, depois da universidade.
Primeiro, assim, as primeiras traduções profissionais que eu fiz foram traduções quer técnicas, quer editoriais, seja coisas até muito aborrecidas, de catálogos de elementos para a construção, enfim, coisas pouco criativas, sem dúvida. Mas também lembro-me de ter contribuído para a preparação da participação da República de São Marino na Expo de 98, traduzindo todo o material de informação turística, incluindo a história da República de São Marino, etc., para português, exatamente para disponibilizar nessa situação. Então, digamos que as minhas primeiras experiências mais sérias, mais profissionais, mais estruturadas de tradução foram nessa área. E a tradução literária para fins de publicação só veio mais tarde, um pouquinho mais tarde. E eu gostaria mesmo que se pudessem falar um pouco dessas primeiras experiências com a tradução especializada, porque eu só comentei majoritariamente das traduções literárias, mas gostaria que você comentasse um pouco sobre essas primeiras experiências. Sim. Bom, houve essas primeiras experiências e, na verdade, tenho continuado a traduzir, com menos frequência, mas tenho continuado a traduzir textos de especialidade, de várias formas textuais. De facto, tenho abordado uma boa variedade de formas textuais, desde textos, não sei, de contrato, portanto, na área, digamos assim, jurídica, textos mais técnicos, enfim, receitas, listas de ingredientes. De facto, quando falamos em tradução, talvez por vocação, o nosso primeiro pensamento é a tradução literária, mas na verdade a maior parte dos textos traduzidos no mundo pertencem a outros domínios. A tradução literária ocupa, não sei, talvez 1%. Esse é um dado que li há alguns anos atrás, não sei se ainda é pertinente, mas a proporção é essa. É claro que traduzir, para quem tem uma formação literária, sobretudo, e um gosto pela literatura, é claro que traduzir textos de especialidade não dá o mesmo prazer que pode dar traduzir literatura. São duas experiências muito diferentes. No caso da tradução especializada, como é sabido, há necessidade de ater-se a algumas regras, que são normas de redação, características textuais, convenções em cada cultura, não só em cada língua, às vezes até normas jurídicas que obrigam a incluir ou não incluir determinadas informações num texto, mesmo que traduzido. É claro que se trata de textos que vinculam o tradutor. Então aí não há espaço para a criatividade. São textos fechados, como diria Umberto Eco, que não permitem interpretações e só há uma boa tradução para esse tipo de textos. É claro que é muito mais animador traduzir literatura, traduzir textos abertos que permitem não só explorar a polissemia de um texto, as possíveis interpretações, o modo como um texto literário se renova, não é, ao longo do tempo, dependendo até mesmo da época, dos leitores que encontra, para além da interpretação, essa possibilidade depois de encontrar soluções criativamente apropriadas para a tradução. No entanto, eu acho que é muito enriquecedor traduzir textos de especialidade. A tradução especializada tem-me dado muita consciência a nível linguístico, tem sido um meio para conhecer melhor as línguas com que trabalho, áreas, não é? Cada língua é muito complexa, tem muitas componentes e trabalhar com a tradução especializada é uma espécie de aprendizagem constante que nos permite descobrir áreas, assim, espaços da nossa língua, das nossas línguas, que habitualmente não frequentamos. E acredito que isso pode ser útil também com vista à tradução literária, porque há muitos autores de várias nacionalidades e várias línguas
que se serviram da contaminação entre géneros, entre formas textuais, para criar o seu texto literário. Então, a meu ver, é bom ter esse domínio também nessas áreas mais específicas da língua, para poder também controlar melhor o ato da tradução de um texto literário possivelmente complexo. E isso. Obrigada. Ficando um pouco nessa questão de tradução especializada, mas entrando em outra questão, ultimamente você vem trabalhando com os estudos de gênero e eu queria saber um pouco como essas pesquisas estão entrelaçadas tanto com a tradução especializada quanto com a tradução literária. Tá, então vou começar pela tradução literária, que é assim que permite reflexões em vários planos. Bom, em primeiro lugar, é claro que as questões de género entram em tudo o que nós experienciamos. Portanto, ao abordar textualidades e ao querer transferir um texto de uma língua, de uma cultura para outra, também entram em causa questões de género. A partir, por exemplo, da seleção dos autores e autoras e dos textos que vamos traduzir. No âmbito da editoria, às vezes não somos nós que temos o privilégio e o poder de escolher quem vamos traduzir, mas há um espaço, às vezes, de escolha. Bom, nessa perspectiva, eu gostaria de relembrar as duas poetas que mencionaste há pouco, ao apresentar-me, a Ada Negri, que traduzi para português, e Flor Bela Espanca, uma poeta portuguesa muito conhecida, que considerava a Ada Negri a primeira grande poeta, uma figura de referência muito importante para ela. Então, poder, por exemplo, traduzir, valorizar essas figuras e a sua poesia é já em si uma forma de atuação, tendo em conta, não é, as questões de género, como uma forma de, sim, como valorização, às vezes até mesmo como resgate. E a propósito do resgate, claro que essa obra que também mostraste há pouco, da Ana de Castro Osório, ela entra um pouco nessa dimensão, porque Ana de Castro Osório foi uma figura muito importante na sua época, uma mulher, escritora, tradutora, editora, ativista, que teve um papel essencial em dinamizar exatamente o feminismo português nas primeiras décadas do século XX. Teve muitos contactos, inclusivamente, com o Brasil, com feministas brasileiras. Portanto, uma figura que ultrapassa as fronteiras nacionais. Só que, tratando-se de uma figura, de uma mulher já falecida há quase 100 anos, é claro que pertence já àquele grupo de escritores em risco, escritoras em risco de serem esquecidos ou não serem lidos. Felizmente, Ana de Castro Osório, nos últimos anos, tem sido objeto de vários estudos, inclusivamente aqui no Brasil, mas, por exemplo, é uma figura completamente, ou era uma figura completamente desconhecida na Itália, e tendo essa oportunidade, eu quis fazer essa proposta a uma editora de resgatar esta obra em particular às mulheres portuguesas, que é considerado o primeiro manifesto feminista português, que é uma coleção de ensaios com uma argumentação extremamente interessante, porque revela, além de outras coisas, que o feminismo não é algo só das últimas, das novas gerações, mas é algo que vem de longe, e só conhecendo o que veio primeiro podemos realmente continuar numa luta para uma igualdade de direitos, como a própria Ana de Castro Osório defendia.
Outros textos também que tive a oportunidade de escolher para traduzir, por exemplo, um conto de uma autora contemporânea, Dora Gago, que era O Marido Imaginário, entra um pouco nessa linha também de perspectivas, talvez não feministas, mas femininas, sobre o mundo, e a ideia é um pouco abrir, viabilizar esse tipo de sensibilidade e de consciência. Agora, para concluir um pouco, voltando à questão da tradução especializada, é claro que aí as questões são bem diferentes, porque normalmente quando nos pedem para traduzir um texto técnico ou, enfim, digamos especializado num sentido assim, mais genérico, claro que não temos liberdade de intervenção no conteúdo nem na escolha do próprio texto, mas também é possível intervir de alguma forma, e o que eu tento fazer é aplicar uma linguagem inclusiva em tradução. Claro que quando falamos da linguagem inclusiva não falamos só de questões de género, porque há formas de inclusão para outras categorias normalmente invisibilizadas ou não corretamente incluídas no discurso. Mas agora, em relação às questões de género, o que eu tento fazer é aplicar aquilo que, a nível da União Europeia e até mesmo de instituições portuguesas, de 20 anos para cá, está a ser recomendado, que é exatamente dar visibilidade através das palavras à componente feminina, não é? Através das várias estratégias, dos vários mecanismos que as nossas línguas permitem e têm. Eu gostaria agora de passar mais à tradução literária e te perguntar quais são os autores e as autoras que você mais gostou de traduzir. Essa pergunta é bem difícil. Por quê? Porque cada autor é uma experiência, não é? E acredito que o que eu vou dizer acontece a qualquer pessoa na hora de traduzir. Que quando eu estou a traduzir um autor ou uma autora, acabo por entrar numa dimensão quase que onírica, acompanhando o autor, ou é o autor ou a autora que me acompanha. Então são como que pedaços de caminho de vida que vamos fazendo nessa dimensão tão especial que é o ato da tradução. Então vou tentar selecionar alguma coisa assim que associo a um momento um pouco especial. Então talvez possa mencionar uma tradução que não foi publicada, que foi a tradução de uma seleção de textos do Mistério Bufo do Dario Fo, que me foi encomendada pela Companhia Comédias do Minho, que é uma pequena companhia teatral do norte de Portugal, que faz parte de um projeto de revitalização cultural de uma área desertificada do ponto de vista humano. E foi a minha primeira experiência de tradução para o teatro, tendo que traduzir um prémio Nobel. E foi deslumbrante, quer pelo interesse de cada um dos textos que me foi pedido, quer pelo trabalho da língua, porque o Dario Fo recorria ao Gramilot, portanto uma língua que na verdade não existe. Isso constituiu um desafio muito grande depois para produzir uma tradução que fosse compreensível e que pudesse ser levada a público. Sem contar toda a questão também da diacronia, porque trata-se de textos que remetem para uma tradição medieval, mas que iam ser apresentados num contexto linguístico e cultural bastante diferente, não completamente, mas bastante diferente, e nos dias de hoje. E também com um desafio ligado à viagem no tempo, mencionaria também uma tradução de um romance do Emília Salgari,
que é uma figura, para mim, também extremamente interessante e pessoal, porque em criança adorava a personagem do Sandokan, então poder traduzir o autor dos romances do Tigre da Malésia, obviamente que foi assim um privilégio muito grande. E o Emílio Salgari, além do mais, é um autor da cidade de Verona, perto de onde eu moro, que de certa forma é a contraparte da Ana de Castro Osório, que viveu em Setúbal, a minha outra cidade. Então há aqui também quase que uma constelação de geografias familiares, não sei se pode aceitar esta expressão. E do Emílio Salgari tive a oportunidade de traduzir um romance que é Attraverso l'Atlantico in Pallone, que ele escreveu na década de 90 do século XIX, que é um romance de aventuras, com todos com todas as características positivas e negativas do género ou do subgénero do romance de aventuras e com todas as dificuldades do caso. Esse romance até já tinha sido traduzido nos anos 30, então havia também a necessidade de dialogar com a tradição da tradução do Salgari em Portugal. E, ora, trata-se de um romance pensado sobretudo para um público juvenil, e ele entrou também em Portugal no plano de leitura, nas leituras aconselhadas para os jovens, então foi assim uma satisfação muito grande. E, na verdade, como também me tenho interessado bastante por literatura infanto-juvenil, digamos que esta tradução faz par com outra tradução um pouco diferente, não propriamente literária, mas tratando-se de um texto para a infância, acho que poderia entrar aqui nas minhas menções especiais. Foi uma tradução importante, sobretudo porque ocorreu numa época muito crítica, que foi a época da pandemia, 2020, e foi um pequeno trabalho que deu algum sentido ao isolamento, àquele momento difícil que estávamos a viver. Em particular, tratava-se de um pequeno guia, um livrinho muito bonito, com ilustrações fantásticas, que na minha tradução tinha sido escrito em italiano e inglês, e na minha tradução para português de Portugal ficou Guia Extraordinário sobre o Coronavírus para Crianças Curiosas, e sim, promovido por várias entidades e até pela Cruz Vermelha de Portugal, se não me estou a lembrar mal. E, enfim, como qualquer tradução de literatura infantil, evidentemente que teve muitos desafios. Agora não vou entrar em pormenores sobre, não é, o que é que significa traduzir para crianças, mas teve para mim um valor especial, ainda que não fosse de um autor famoso, que não fosse uma obra-prima, mas foi um ato de humanidade, de certa forma. Para mim foi importante saber, e até ajudei a divulgar junto de amigos e amigas que tinham crianças pequenas naquela altura. Sim, foi uma sensação boa a ideia de poder ajudar, através da minha profissão, as crianças a aceitarem ou a viverem mais tranquilamente um momento para o qual ninguém estava preparado. O que você diria, como você vê o mercado editorial na Itália, especialmente no que se refere a autores e autoras de língua portuguesa? Sim, então, bom, temos que considerar que a posição da literatura de língua portuguesa na Itália é uma posição periférica. No sistema da literatura traduzida na Itália, a literatura portuguesa, brasileira, de autores africanos que escrevem português, é uma posição muito marginal, que se compreende não só pela hegemonia, digamos, geral, global, de algumas literaturas ou de algumas línguas,
mas também, evidentemente, em função das relações culturais que Itália teve e tem, não é, na sua história e até mesmo na atualidade. É difícil até ter dados assim, precisos sobre a tradução e a circulação destas obras. Há um ou outro trabalho académico, por exemplo, sobre a literatura brasileira traduzida na Itália. Aqui na UFSC também não é? Foram feitos e publicados alguns trabalhos importantes. Eu também tentei fazer um levantamento sobre literatura portuguesa publicada na Itália nos últimos 20, 25 anos, aproximadamente. Mas, por exemplo, os relatórios da editoria italiana nem mencionam. Porquê? Porque aparecem as grandes línguas, os números da literatura traduzida de inglês, de alemão, de francês, de espanhol. O português aparece no conjunto das outras línguas. Então não temos um dado desagregado. E muito menos dentro da língua portuguesa a distinção entre os países onde essa literatura é produzida. Agora, podemos fazer algumas observações mais empíricas, menos estatísticas. Eu faria uma distinção nítida entre o trabalho das grandes editoras, que asseguram a tradução de grandes nomes, portanto, os autores mais conhecidos. Estou a pensar em prémios Nobel, o José Saramago, grandes autores como o Jorge Amado, pensando, por exemplo, na editora Einaudi, mas, em geral, todas as grandes editoras têm no seu catálogo algum autor de língua portuguesa, só que normalmente são, de facto, autores já considerados canónicos, portanto, já conhecidos, eventualmente premiados. Há pouco risco. Parece-me que há um trabalho muito interessante desenvolvido pelas editoras médias e até mesmo pequenas, um trabalho mais corajoso, mais de aposta, de risco também, de promover autores menos conhecidos, mas com qualidade. É claro que é um trabalho que precisa de duplo apoio. Duplo apoio nesse sentido, que por um lado há um apoio digamos assim, o acompanhamento por parte de estudiosos, académicos, pessoas que se formaram e que conhecem estas literaturas e que muitas vezes têm um papel importante de promoção de propostas junto destas editoras e que, portanto, funcionam como verdadeiros agentes, não os agentes literários no sentido tradicional, mas agentes de promoção, sem interesse pessoal, digamos assim, sem um retorno económico, mas só mesmo por acreditar na qualidade de certos trabalhos. E o segundo tipo de apoio muito importante é o apoio das instituições, em particular os financiamentos para a edição e a tradução de autores brasileiros e portugueses no estrangeiro. No caso do Brasil, temos o apoio dado pela Biblioteca Nacional, e eu própria tive a sorte de ter esse apoio para poder viabilizar a tradução de uma escritora muito interessante, que é a Flávia Cristina Simonelli, e o romance Ausência, traduzido para italiano como Assenza, e editado numa pequena editora de que já vou falar, que é a Vittoria Iguazú Editrice. No caso de Portugal, temos a Direção-Geral dos Arquivos, Livros e Bibliotecas, em parceria com o Instituto Camões, que também tem um plano de apoio à editoria que tem permitido esse tipo de tradução menor, de certa forma, e, portanto, a publicação de dezenas de livros que não teriam vindo a lume sem esse tipo de apoio, para além da convicção e do empenho de estudiosos e académicos italianos. Eu agora mencionei a Vittoria Iguazú Editrice, porquê?
porque é que eu queria voltar a falar nessa editora? Porque é um exemplo muito interessante também de como pessoas que se formaram em português e que acreditam no interesse, no valor das literaturas de língua portuguesa ou em língua portuguesa, como isso levou à criação de editoras que apostam sobretudo, ou às vezes exclusivamente, na publicação de literatura, digamos assim, lusófona. Ainda que este termo seja polémico, mas aqui dá para resumir. Não é caso isolado. No começo dos anos 2000 tivemos o exemplo da Cavalo de Ferro, que infelizmente deixou de estar ativa na Itália, mas temos outras com perfil análogo, como Tuga Edizioni, que também é uma pequena editora, que envolve vários pessoal especializado em português e em literatura de língua portuguesa. Portanto, essas duas formas de engajamento, por um lado, de quem tem interesse e paixão pela língua portuguesa e pelas literaturas em que essa língua se exprime, por outro lado, o engajamento das instituições em promover, portanto, ativando políticas culturais no estrangeiro, são dois elementos, a meu ver, essenciais para compreender o funcionamento e a circulação e a promoção das literaturas portuguesa, brasileira, angolana, etc., na Itália. Bom, para finalizar, Vanessa, pode falar um pouco quais são os seus projetos futuros na área da tradução? Sim, estou com 2 projetos prontos para arrancarem agora entre setembro e outubro. Curiosamente, os 2 ligados a 2 das minhas cidades, mais uma vez, um pouco à minha geografia sentimental. Não sei se por mero acaso ou não. O primeiro é um livro de ficção de um escritor português muito conhecido, que é o David Manuel Ferreira, sobre o qual eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar em termos mais académicos no começo da minha trajetória e que agora estou a redescobrir com uma maturidade diferente e propuseram uma tradução, portanto, deste livro que se chama Gaivotas em Terra, constituído por 4 novelas, passadas respectivamente nos anos 30, 40, meados de 40, início de 50 e 57, 58. Tendo como pano de fundo Lisboa, uma cidade assim, que conheço muito bem, onde já vivi, e que, portanto, vai acompanhar-me nesta experiência de tradução. O outro projeto vai ser diferente, porque se trata da tradução de um texto dramático, de teatro, portanto. Nesta primeira fase vai ser uma tradução para edição, ainda que com a expectativa depois de ser encenado. E o título é Guia de Veneza para Totós. E vem, digamos, ao resultado de uma residência artística que Philippe Crawford, que é um especialista de teatro de máscara, comédia dell'arte, tradutor ele mesmo de Dario Fo e encenador de Dario Fo em Portugal. Portanto, ele fez esta residência artística em Veneza, em novembro do ano passado, e no fim desta vivência, nesta cidade tão especial, concebeu este texto dramático que revitaliza, digamos, dá nova vida à tradição da comédia dell'arte e das máscaras, usando as máscaras para apresentar aos turistas ou a qualquer pessoa que chega a Veneza pela primeira vez algumas particularidades da cidade e fazer com que se ultrapasse
superficialidade típica do turismo de massa. Portanto, esses são os dois projetos. O primeiro talvez seja o que me preocupa mais, porque apesar de ser assim, uma obra em prosa, é uma obra em prosa escrita por um grande poeta, que foi um grande tradutor de poetas, e portanto sinto essa responsabilidade também. No segundo caso, tratando-se de um autor em vida, que é também uma pessoa que eu conheço muito bem, com quem já trabalhei bastante, é claro que há mais possibilidade de corrigir, rever, pedir ajuda para afinar qualquer coisa que possa não deixar-me completamente tranquila na tradução. Qualquer tradução é sempre um percurso, ou a continuação do percurso de aprendizagem, no fundo. Concluímos aqui. Eu quero te agradecer imensamente por parte do programa de pós-graduação em estudos da tradução e muito obrigada por ter participado desse Enquadrando Tradutor e por ter possibilitado esse diálogo. Obrigada, eu é que agradeço, Era, nas tuas perguntas e o programa de pós-graduação pelo convite. Espero ter respondido bem às questões que colocaste, que tinham assim, muita curiosidade. Obrigada. Exatamente. Obrigada.